pessoal, sejam bem-vindos. Hoje a gente está com um grande convidado aqui especial, um colega de uma região aí do outro lugar do Brasil, né, Cris? Por isso a gente vai ter que fazer remoto, né? A gente vai conversar hoje com o Dr. Vinícius Laim, ele que é cirurgião vascular e professor lá na Universidade de Caxias do Sul. Seja muito bem-vindo aí e obrigado pela disponibilidade, doutor. Boa noite, Christian. Boa noite, Renan. Então, eu sou Vinícius Laim, sou de Caxias do Sul. Hoje eu tenho 43 anos e eu sou formado na Universidade de Caxias do Sul. Depois eu fiz minha formação em Santa Catarina, na Homero de Miranda Gomes, depois com o Pierre lá, a parte de vascular, endovascular. Acabei fazendo fellow no Arizona Heart, depois fui para Mayo e acabei voltando para Caxias. Me embreiei na parte acadêmica do negócio, dando aula de medicina aqui na faculdade e na parte de gestão também, a parte de gestão médica e gestão de operadoras de saúde. Eu acho que as pessoas, né, nós médicos, de uma forma geral, acho que a gente não tem dimensão da real importância dessa área de gestão, né? O quanto que isso pode fazer diferença, né? Acho que mais por desconhecimento mesmo, né? A gente não tem isso na nossa formação, né? E hoje cada vez mais é uma coisa que tem sido exigido no campo profissional, né? Pensando que, na realidade, o médico como profissional liberal, a gente é responsável, a gente é gestor de nós mesmos, assim, então é importante, acho que é importante, assim, uma vez que a gente não tem essa formação, vai começar a ter, acho que as faculdades estão começando a olhar para isso, mas uma vez que não tem, assim, a gente poder correr atrás. O meu primeiro curso, meu primeiro MBA que eu fiz foi até na Getúlio Vargas, foi puxado, porque na real eu era o único médico da turma, então tomava um passo desgraçado, assim. Porque não é um curso para médicos, né? Agora estou fazendo um outro específico de gestão em saúde, mas aquele lá era de gestão empresarial, então foi as notas ruins, os balanços que tinha que fazer não fechavam, eu reprovei numa disciplina, então foi às vezes a gente aqui no Rio Grande do Sul a gente diz assim, ovelha não é para mato, assim, tipo assim, eu tava no lugar errado, mas era o lugar que eu achava que tinha que estar, e aprendi bastante com meus colegas, então, e fiz amizades também, e isso é uma coisa que depois vai formando, vai sedimentando o currículo e vai nos colocando em posições e em cargos que realmente as operadoras precisam, o sistema de saúde precisa, e entre ter um burocrata ali, ter um médico ali, com certeza que tem um médico consiga olhar a nossa parte, olhar as nossas necessidades e definir limitações, assim, muitas vezes quem não é médico não sabe, a gente na vascular mesmo a gente sente isso, quando a gente trabalha principalmente em saúde pública, eu trabalho também no hospital universitário, muitas vezes o catéter que dão, o material que dá, não é o material adequado para a gente trabalhar, e é difícil a gente conversar com quem está lá do outro lado do compras e explicar que aquilo dali não é o adequado e que a gente não vai conseguir fazer uma boa cirurgia vascular com aquele material. Então, acho que poder sentar numa mesa de reunião e poder conversar de igual para igual é importante. Entendi. Com certeza. E nessa trajetória você fez então um MBA na GV e agora está fazendo um segundo MBA. Conta pra gente como é que foi essa experiência, o que você recomenda, o que você fez que deu certo, o que você recomendaria fazer diferente. E para quem queira seguir essa área também, né? Qual que seria o melhor caminho? O que você recomendaria? Eu acho que depende muito, assim, qual é o foco que a gente tem, sabe? E aí é difícil de falar porque o Brasil é muito grande, então a gente tem cenários muito diferentes, assim. Eu acredito que a parte que nem a Getúlio Vargas forma muito bem, assim, eu gosto muito dos cursos deles, assim, e para focar principalmente em saúde privada, sabe? A saúde privada, ela tem, claro que quando tu entra, por exemplo, numa operadora grande de saúde ali, vai ter CEOs, vai ter empresários ali, mas a formação médica, o olhar médico, também olhando para a gestão, ela tem um olhar diferente e ela tem uma necessidade de mercado muito grande, assim, então quem gosta dessa parte, eu acho que vai ser bem feliz também. Eu não consigo fazer só isso também, sabe, isso é uma coisa que eu não me vejo, assim, abandonando a medicina completamente e fazendo só gestão de saúde, mas eu acho que dá para conciliar as duas coisas muito bem, assim. Entendi. E a gente viu, como eu até falei aqui no início, né? Você é professor aí na Universidade de Caxias do Sul. Foi uma coisa que você sempre teve em mente, se tornar professor, ou foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente, que você se viu mais próximo dessa área e teve um interesse? Como que foi? Eu gosto, sabe? Eu sempre digo assim, ser professor
é aquela coisa assim, meio que tu paga para trabalhar, né? Mas é uma coisa que é muito gratificante. Tu tá junto ali com o pessoal que está entrando, com os jovens que têm vestibular, depois estão crescendo, estão começando a pensar uma carreira médica. É gratificante do ponto de vista pessoal. E é um desafio todos os dias, assim, porque essa geração é uma geração que questiona muito. Então, acho que eles têm melhorado, assim, comparado com a minha geração. A gente aceitava muita coisa, aceitava muita verdade de livro de capa dura, e hoje já não existe mais isso. Então, acho que essa capacidade de questionar todos os dias faz com que eu também consiga me questionar e consiga manter lendo, manter atualizado, manter discutindo. Entendi, legal. E entrando agora um pouquinho mais algum assunto mais específico aqui da vascular, né? A gente combinou de conversar um pouquinho hoje sobre miomas aí, né? Que é um assunto que está cada vez mais em alta aí, né? Tá cada vez mais... O tratamento endovascular, né, como um todo, tá ganhando espaço, tá tendo mais hemodinâmica, tá tendo mais disponibilidade de material, e a questão da interdisciplinaridade é uma coisa muito legal, né? Sim, sim. A questão do mioma envolve muito isso, né? O ginecologista e o vascular. Eu praticamente acho uma área bem inovadora. Aí, a gente queria saber na sua visão, como que seria o melhor meio para um vascular que pretende entrar nesse nicho? Se tem alguma... o paciente costuma já vir indicado, ou ele vem com uma queixa e você avalia? Como que funciona isso daí na sua experiência? Que essa é uma excelente colocação, assim, porque isso é uma coisa que na clínica a gente sempre questionou muito, assim. A princípio, eu acho que depende muito de cidade para cidade. Primeiro, o ginecologista ele tem que conhecer a técnica, então acho que faz parte, por exemplo, desse canal de vocês, que é excelente para isso, faz parte de canais de comunicação, mostrar para o ginecologista que existe esse tratamento, porque realmente as pacientes com mioma, elas estão na mão do ginecologista, então aquele ginecologista que te encaminha para o paciente é excelente. Também tem aquele ginecologista que não encaminha. E a paciente fica sabendo, ele não encaminha, e a paciente fica sabendo que dá para fazer. Isso acho que é um outro caminho que hoje a gente tem, acho que antigamente a gente não tinha tanto, mas digamos assim, com uma melhor compreensão de como é que funciona o marketing médico dentro dos limites que o marketing médico tem, tanto rede social, quanto Google, quanto fomentação de conteúdo científico faz chegar na mão dos próprios pacientes, e eu tenho uma boa quantidade de pacientes que chegam no consultório direto, eu vim aqui porque eu tenho mioma, o meu ginecologista nunca me falou que é possível tratar por embolização, e eu quero ouvir o que tu tem para me falar sobre isso. Então, hoje a gente tem duas portas de entrada, assim, aquele que vem pelo ginecologista e aquele que não vem pelo ginecologista. Não, eu ia falar que hoje em dia, com acesso à informação do paciente, né, ele já pesquisa no Google, ele já viu no ultrassom, tem lá, mioma uterino, ele já escreve, o próprio Google já dá para ele essa alternativa, né? Desculpa te interromper. Exatamente. E aí, é isso também que queria discutir com vocês, assim, como é que funciona, porque, por exemplo, eu faço assim, na minha clínica privada, eu nunca trato esse paciente sozinho, sabe? É que nem intervenção em carótida. Eu já não pego mais o paciente para mim. Eu pego o neurologista do lado e diz, vem junto, e aí nós vamos intervir nessa carótida. Com mioma eu faço a mesma coisa. Perfeito. Então, se o paciente veio do ginecologista, eu converso com o ginecologista e digo, dá para a gente fazer isso, vai ser assim, assim, assim. Ok? Ok. Se o paciente veio por demanda espontânea, eu pergunto, quem é teu ginecologista? Todas têm. E aí, é o fulano de tal. Então só um pouquinho. Tá aqui, nós vamos entrar em contato com o teu ginecologista, nós vamos conversar com ele, o que a gente consegue fazer, da onde até onde vai. E talvez essa contra-transferência, talvez tu até pode perder paciente. Mas só aqueles que tu não perde, tu ganha muita confiança da paciente para um procedimento que depois a gente pode falar da técnica, assim, mas tu ganha a confiança da paciente e tu tem o respaldo do ginecologista também. O ginecologista realmente, mesmo que ele nunca tenha ouvido falar da técnica, ele tem que valer, vai dar uma estudada e vai embasar aquilo dali, até porque
o procedimento de embolização é um procedimento focal ali, que tu vai fazer depois algumas revisões da paciente, mas essa é uma paciente que no consultório a gente não quer ficar vendo ela todo mês, não quer ficar vendo ela sempre. Sim. Eu quero que o ginecologista aprenda quando que é a hora dele me reencaminhar ela, se for preciso, sim, e não é uma paciente que eu quero ter para sempre, sabe? Então, acho que esse vínculo com o ginecologista vai aproximando, assim. Mas o que a gente sente que eu acho que a maior parte dos pacientes ainda vem por demanda espontânea, vem por busca, porque ouviu falar, porque a amiga fez, mas depois acho que tu tem que trazer o gineco para o procedimento junto, sabe? Eu concordo plenamente, acho isso espetacular. Deixa todas as cartas na mesa ali, eu acho que até melhora muito a relação de confiança, né, da paciente, com a própria relação médico-paciente, e a sua relação também com o ginecologista, né, você acaba, ele vai, a partir do momento que ele encaminha um caso, ele vê que o resultado é legal, que a gente sabe que os resultados são muito bons, e aí ele acaba mandando outras pacientes, né, vai virando uma rede ali que fica bom para todo mundo, né. Não só isso, mas o fato de você estar fazendo as coisas corretas, você estar respeitando a opinião de outros especialistas em relação a um caso, isso é muito importante, porque por mais que a gente estude, por mais que a gente saiba, o conhecimento ele é limitado, né? A gente consegue exponenciar o conhecimento, exponenciar o benefício para o paciente quando a gente traz outras experiências, outros conhecimentos. Eu acho isso muito importante. Então, entrando um pouquinho na parte técnica, né, já que você já puxou o gancho aí, primeira curiosidade que eu queria te perguntar, porque a gente sabe que na cirurgia endovascular dá para chegar em qualquer vaso entrando por qualquer vaso, praticamente. Qual que é o seu acesso de preferência aí? Você prefere entrar pelo membro superior, radial, braquial, vai pela femoral? O que você acha? Hoje tenho uma técnica muito estándar, assim, de fazer. Até queria discutir com vocês outras maneiras de fazer, mas eu digo assim que hoje meio que o mioma meio que perdeu a graça, porque acaba sendo sempre igual, assim. E eu faço sempre assim, eu faço sempre acesso femoral. Uhum. Eu entro com o introdutor 5F, então acesso femoral direito. No começo eu puncionava bilateral. Já tentei fazer pelos braços também, acho que não vale a pena, assim, acho muito mais fácil femoral. E com uma punção só a gente consegue fazer os dois lados. Sim. Então, eu faço acesso femoral direito, e aí eu já cruzo direto, entro com mamária, cateterizo a hipogástrica, e colocando o catéter só na origem da hipogástrica, isso é uma coisa que no começo, quem está começando agora com a curva de aprendizado, não dá para progredir muito a guia dentro da hipogástrica, porque ela faz bastante espasmo. A própria uterina pode fazer espasmo também quando tu progride a guia de maneira muito agressiva dentro da uterina. Então, na hora de manipular um microcatéter, tem que ter bastante cuidado, assim. E muitas vezes, quando faz espasmo, assim, perdi o procedimento. Mas daí, calma, relaxa. Depois ela abre de novo, assim. Então, não se perde o procedimento no espasmo, assim. Mas as primeiras vezes que eu tive, assim, eu digo, acabou, agora não vou conseguir, vou ter que trazer a paciente de novo, entupi o vaso, dissequei o vaso. Já era. É espasmo, assim. Então tu precisa assim, mentir para paciente. Então, e aí eu coloco uma mamária mesmo. Eu fazia com Hulk uma vez, depois também abandonei. Acho que tu cria uma dificuldade que não precisa, sabe? Sim. O procedimento é simples, tu consegue, na maioria das vezes, tu consegue progredir, colocar uma mamária na origem da hipogástrica. Uma coisa importante, assim, acho que a principal dica que tem, que a visualização da uterina, tu fica ela muito melhor colocando 40 graus ipsilateral à artéria. Perfeito. Então, abre 40 graus. Se estiver do lado esquerdo, abre 40 para a esquerda. Se for da direita, abre 40 para a direita. E ela fica aquele novelado de artéria de livro, assim, sabe? Não tem muito como errar. Eu vejo, às vezes, o pessoal complica, assim, porque tu cuida, porque tem a cística aqui, porque é ovariana aqui. Mas não adianta, assim, se tem a formação de mioma, ele vai ter a maior captação, a artéria vai ser mais calibrosa, vai ser mais enovelada. Então, assim, não tem muita dúvida, eu não vejo muito complicador. Às vezes as pessoas complicam mais a técnica, eu tenho a impressão que complicam para os outros não aprender a fazer do que do resto, assim, sabe? Então, e depois com calma tu consegue fazer contralateral, então esgotando, fazendo a embolização, eu coloco o catéter 5, daí eu entro com o microcatéter. O microcatéter dá para usar vários, assim, mas de todos eles, eu prefiro o Prograde, o 2.8 da Terumo. Eu acho muito bom.
Ele já vem com a guia, então facilita muito, tu ganha tempo de procedimento, assim, e consegue botar bem, isso é uma coisa importante, assim, o catéter tem que estar bem colocado dentro da artéria, não dá para ser superficial, tem que entrar, tem que navegar bastante, assim, pela artéria, porque para tu ter segurança, assim, para realmente não refluir nada. E depois, já tive oclusão de catéter também, eu uso microesfera 500, 700, Tá. já tive oclusão de catéter, mas é raro. Normalmente, se tu vai num certo ritmo de injeção, tu consegue ocluir bem ela e o resultado é bom, sabe? Então, você já para ali, logo na entrada da hipogástrica, você já para com o seu catéter, o catéter mamário. E aí depois, a partir desse ponto, aí você já vai com o Prograde até chegar lá cateterizando a uterina mais distal. Eu acho bem mais fácil porque algumas vezes que eu progredia mais o meu catéter para dentro da hipogástrica, tu até enxerga a uterina na hora da injeção, mas tu não consegue enxergar direito onde é que ela sai, às vezes ela sai muito próximo da bifurcação da hipogástrica, então tu colocando o catéter ali, é mais fácil de tu identificar o ósteo dela, tu não perde tanto tempo cutucando com a microguia, que às vezes é isso que faz espasmo, sabe? Então, acho que quanto mais ostial da hipogástrica, mais certeza tu tem da origem da uterina, tu consegue desenhar, e aí normalmente quando tu injeta, tu enxerga onde é que ela está, congela a imagem e faz a imagem reversa para ver onde é que está a origem, e aí vai lá e depois com a microguia é mais fácil. Legal. E você falou que utiliza a microesfera aí de 500 a 700 micra, né? Tem alguma razão especial? A gente sabe, né, questão de usar microesferas muito pequenas, potenciais complicações, mas eu queria que você pudesse falar um pouquinho aí pra gente sobre essa escolha do tamanho da microesfera. Olha, eu vou dizer que eu nunca pensei muito, na realidade, eu sempre usei, assim, acho que, repito o que eu sempre ouvi, menor que 500 não deve ser usado, acho que para evitar fazer necrose distal, e esfera maior eu nunca usei também, porque também, vou dizer assim, nunca precisou, sabe? Normalmente com um frasco de esfera a gente consegue fechar um lado, dificilmente vai usar um frasco e meio para cada lado, mas dá bem, assim. Tem úteros menores claro, tem útero grande que às vezes vai 2 frascos para cada lado, mas não, acho que é tranquilo, é um procedimento tranquilo. Puxando o gancho da necrose, né? Eu acho que um ponto que é bem discutível também é a questão do tipo de anestesia e do tipo de analgesia que a gente pode fazer para paciente. Inclusive, eu já ouvi falar de gente que a embolização bem feita é aquela que a paciente sentiria, né? Sente ou sentiria muita dor. Nessas situações, a gente vê que tem gente que sempre prefere pela anestesia geral, tem gente que faz a RAC, tem gente que faz anestesia local mesmo, e também tem gente que deixa padronizado, por exemplo, anestesia local com sedação e deixa uma dural em bomba contínua na paciente internada 12 a 24 horas, né? Qual que é a sua preferência, assim, qual que é a sua experiência em relação à anestesia e analgesia? Eu acabo fazendo, o protocolo que eu uso é assim, então eu sempre converso com a paciente sobre dor no pós-operatório, acho que isso é uma coisa bem importante de conversar com a paciente. Tem paciente que já me disse assim, tu falou um monte de dor e não tive dor nenhuma, mas não é a rotina, assim, a maior parte das pacientes, elas realmente têm uma dor no primeiro dia, nas primeiras 24 horas, depois tem um desconforto, tipo cólica, então é um procedimento que dói. Das embolizações, eu faço bastante hepatocarcinoma também, eu acho que a de mioma é uma paciente que tem que dormir no hospital, então eu faço em regime de internação hospitalar, porque a angioplastia periférica, a gente tem feito tudo ambulatorial, assim, mas embolização de mioma, eu falo para a paciente que ela vai dormir no hospital. E aí eu faço de rotina RAC com morfina, então faço BSA com morfina, para que a paciente tenha uma analgesia mais prolongada. Tá. Eu peço para o anestesista deixar repique de morfina, faço corticoide no intraoperatório também, deixo antiemético fixo e deixo Buscopan também. Então, e isso tudo eu falo para a paciente, só é um procedimento, a anestesia vai passar e tu vai fazer com que, à medida que vai diminuindo a analgesia, a
paciente ela consegue se manter com dipirona. Então, assim, eu deixo um monte de coisa já no intraoperatório. Eu tenho a impressão que o combate da dor desde o intraoperatório reduz bastante a necessidade de analgesia no pós-operatório. Aquelas embolizações mal manejadas no começo são aquelas que te incomodam, que ficam te ligando todos os dias, porque dói, porque tem cólica. Então, quando tu conversa bastante e tu carrega bastante na analgesia no intraoperatório, o negócio vai bem, sabe? Em relação à anestesia local pura, eu acho que a gente não deve fazer, porque tu precisa da paciente muito imóvel para fazer a embolização, e a local pura, se a paciente mexer, tu vai acabar perdendo o catéter, vai acabar deslocando, vai acabar gerando inconvenientes que não precisa, assim, sabe? A gente tem um costume muito grande de fazer local por causa das angioplastias periféricas, mas acho que a embolização é outra coisa, precisa do paciente totalmente imobilizado, assim. E dá para fazer com anestesia geral. O problema da geral é que muitas vezes o paciente, quando acorda, ele acorda com muita dor. Então eu também não gosto muito, assim, acho que associar hack ou peri com sedação acaba sendo a melhor estratégia anestésica, sabe? Mas, claro, depende se tu tem a possibilidade também de fazer uma recuperação mais lenta do paciente, assim. Mas mesmo ali na pandemia, que a gente estava apertado, não tinha leito para os pacientes iam para casa, mas ficavam, pelo menos até passar o bloqueio, ficavam no hospital, e também foi tranquilo, mas eu ainda não, eu sempre, todas as vezes fiquei receoso, eu ainda tenho um pouco de dificuldade de fazer esse procedimento de maneira totalmente ambulatorial, então não sei qual é a opinião de vocês, assim, mas eu ainda mantenho um dia internado, no dia seguinte a paciente vai para casa, e aí acho tranquilo. Isso é um ponto que eu acho que quem está ouvindo, não tem muita experiência às vezes com endovascular e tem a curiosidade de entender como é o mioma, né? Esse é um ponto que assim, quando eu comecei a ter contato, que eu percebi, né? O tanto que dói das pacientes pós-operatórias, né? Eu também, todo mundo que eu conheço que faz embolização de mioma não dá alta no dia da cirurgia, porque essa queixa de dor pós-operatória é uma constante, né? Outra coisa que você falou aí também com relação ao microcatéter, né, o ProGrate, a gente concorda aqui também que é o melhor, é o mais, ele vai nadando ali, navegando aquele sozinho. Aquele guiazinho dele é bom Ele é também. muito bom mesmo. Também acho que é o melhor que tem das opções que nós temos, aí, pelo menos das que conhecemos. Uhum. Uma coisa que você chegou a comentar também, era que utiliza aí geralmente uma e meia, duas, claro que varia com relação ao tamanho do útero. Mas qual que seria o parâmetro principal que você utiliza para você falar, vou interromper aqui a embolização, agora já estou satisfeito? Eu paro assim, quando que a gente para? Tu vai injetando e aí tu vai enxergando a partícula misturada com contraste ali e ela começa. Quando ela já não lava mais a artéria e tu enxerga já a estase de partícula pulsando na ponta do catéter, acho que essa é a hora de parar, assim. Acho que não dá para arriscar. Até porque o útero, ele recebe essas partículas muito bem, assim, então ele é mais fácil, eu acho mais fácil saber a hora de parar no útero do que no fígado, para ser sincero, assim, porque o sangue, ele vai com mais força, então a partícula tu enxerga ela melhor, assim, no fígado, às vezes eu tenho dúvida da hora de parar, claro, a gente tem uma liberdade maior de embolizar mais parênquima até, né, mas ali é um vaso só que vai, e quando tu vê que a partícula tá pulsando, que ela vai para frente e para trás com a pulsação, e ela já não está mais progredindo, acho que essa é a hora que dá para parar. Mesmo assim, eu espero um tempo, eu paro, espero uns 5, 10 minutos, e aí faço mais uma injeção lenta, devagar, tem que lembrar de lavar o catéter, isso é uma coisa que, para quem está começando, tem que lembrar que o catéter ele fica todo cheio de esfera, então, quando tu acha que tá bom, tem que lembrar que tá todo o catéter cheio de esfera ainda, então não dá para esquecer disso, porque aí não dá para errar nessa parte, né? Então, lava o catéter, espera 5, 10 minutos, faz uma imagem, realmente isolou o útero, a uterina tá batendo em seco ali, tá pulsando em seco, então acho que daí é a hora que dá para parar. Legal. Outra questão do pós-operatório também é a questão que a gente estava até conversando, né, Renan, de insuficiência... Ovariana, né, porque pode ter a anomalia anatômica da artéria ovariana saindo, né, da artéria uterina, né, mais proximal. E a depender do tanto que você está injetando... Idealmente, a gente teria que fazer uma arteriografia da uterina e ver se realmente tem essa ovariana saindo dela.
tem gente que eu já ouvi falar que nessas situações, assim, às vezes até nem faz a embolização por conta do risco de embolizar para a artéria ovariana e isquemiar a artéria ovariana e gerar uma isquemia do ovário, né? O paciente acabar evoluindo aí com insuficiência ovariana clínica, né? Hormonal. Essa é uma complicação, sim, a gente ouve, né? Nunca presenciei alguma complicação nesse sentido. O que você pensa sobre isso? Qual que é a sua conduta em relação a esse tema? Eu acho que a insuficiência ovariana ela vem realmente de uma embolização acidental da ovariana. Eu acho que, como todo procedimento de embolização, a gente tem que ter muito medo. Então, porque às vezes tu acha, é fácil, vamos lá, faz aqui. Então, a hora que o catéter entra na hipogástrica, essa injeção é uma injeção essencial para tu entender a anatomia da pelve. E esse entendimento da anatomia não pode deixar dúvida. Se precisar, gira o arco de novo, faz mais aquisições. Então, acho que tu realmente não pode ter dúvida do que tu vai embolizar. E esse estudo é essencial. E aí, sim, acho que não tem que passar longe. Não pode nem correr o risco. Se eu estou em dúvida... Eu também penso isso. Eu concordo contigo, Renan. Se eu tenho em dúvida que tu pode ter um ramo de ovariano saindo do ramo que eu preciso, ou eu vou mais além, para mais perto do útero, ou eu não embolizo, eu suspendo o procedimento e digo, olha, não dá, o estudo da tua pelve mostrou que tinha risco da gente gerar um dano maior do que a embolização do mioma e não fiz teu exame. Então, acho que o entendimento da anatomia da pelve é essencial já na entrada do catéter dentro do catéter 5F, daí tu consegue botar mais contraste, consegue imagens melhores e também não ter medo de fazer várias aquisições, ficar em dúvida, repetir imagem. Embolização é um procedimento que tem que fazer com calma, não adianta assim. É sempre igual, eu tenho a impressão que é sempre igual, mas mesmo sempre sendo igual, sempre sendo da mesma maneira, cada passo é importante. E a identificação da anatomia é importante para tu não embolizar para o ovariano. É um risco que tem que ser considerado. Para cística também, a mesma coisa. Então, eu nunca tive complicações isquêmicas, nem de cística, nem de ovariano. Mas eu vou dizer assim, eu nunca perdi o medo de embolizar para ela, sabe? Então, acho que a gente tem que ter sempre medo. Essa é uma coisa que não pode acontecer. É para qualquer embolização, né? Imagina embolizar fístula arteriovenosa, embolizar MAV, né? Quando você perde o medo é quando você começa a aumentar aquela chance de fazer porque é um medo e um respeito, né? Eu acho que a pessoa, se ela perder esse medo e esse respeito aí, a chance dela acabar cometendo alguma iatrogenia aumenta consideravelmente, né? MAV a gente vê muito isso, né? Nossa, porque é uma coisa de alto fluxo arterial. É diferente de a gente fazer uma embolização venosa em baixo fluxo. Quando você faz, pode gerar isquemia, pode gerar muitas complicações. E uma dúvida que me surgiu aqui também, com relação agora um pouco a parte mais burocrática, com relação à autorização desses procedimentos por convênio. Costuma ter uma certa dificuldade? Tá no hall aí dos procedimentos? Como que está sendo isso? A embolização, então, ela está no hall da ANS, ela está prevista em hall, existe um código de embolização, então, normalmente a gente pede para o convênio autorizar a embolização de mioma uterino. Tá. E aí tem convênios que autorizar uma vez, tem convênios que autorizar 2 vezes, entendendo que são 2 artérias, e daí, mas isso depende muito de entendimento de convênio para convênio, assim. E aí a gente solicita também a arteriografia de grande vaso e a arteriografia super seletiva. Então, normalmente esse é pelo menos aqui no sul, assim, que eu sei que mais ou menos a gente pede, mais ou menos existe um consenso que os convênios acabam autorizando essa codificação. Isso é um ponto interessante. A maior parte dos procedimentos que o senhor realiza é através do convênio. Sim, porque, por exemplo, assim, eu até queria saber vocês da experiência do HC. Eu não consigo fazer pelo SUS embolização de mioma. Eu tenho microcatéter, eu tenho tudo, mas eu não tenho as micropartículas. Então, eu só consigo usar PVA. Eu não tenho experiência de fazer embolização de mioma com PVA. Então, eu prefiro não arriscar. Lá no meu hospital do SUS, eu não faço embolização de mioma pelo SUS, eu acabo fazendo só privado. Aqui no HC, a gente, na nossa equipe, né, de cirurgia vascular, a gente não fazia também embolização de mioma, pelo mesmo motivo que você falou, questão aí das microesferas, a gente não conseguia. Não posso te afirmar com 100% de certeza com relação à equipe da radiointervenção, que era uma equipe à parte.
Mas eu imagino que eles não fizessem também pelo SUS. É só se for alguma eventualidade, alguma doação, alguma situação excepcional, mas como regra mesmo, a gente não fazia esse tipo de procedimento. Uma outra curiosidade minha, para autorizar, é tranquila a autorização ou precisa depender do diâmetro, do centro da paciente, ou é assim, é complexo, ou os mesmos materiais, porque a gente sabe que são materiais caros, né? Eu vou dizer que aqui a gente não tem dificuldade na autorização, assim, é relativamente tranquilo, sabe? Não, os convênios, eles autorizam. Claro que eu sempre faço ressonância magnética, contrastada dessas pacientes, mas normalmente já com o Doppler transvaginal, com a presença dos miomas ali, os convênios têm autorizado de maneira relativamente tranquila, assim. Mas a ressonância eu faço para o meu estudo, não que eles exijam. E o tempo de autorização demora muito? Como é que tá aí no sul, doutor? A autorização, na realidade, ela é regida pela acho que agora eu não me lembro quem do federal que rege isso. Eles têm 14 dias úteis. Qualquer operadora de saúde tem 14 dias úteis para autorizar. Alguns convênios, digamos assim, mais sacanas, eles querem ganhar tempo fazendo com que o auditor fique entrando em contato com o médico assistente. Então, por exemplo, tá no 13º dia, aí vem uma perguntinha absurda do auditor por WhatsApp. Não sei o quê, porque daí ele ganha tempo. Mas eu acho que isso é um modelo burro de gestão, porque no final das contas, quando tu fechar o teu mês, quando tu fechar teu ano, tu vai ver que não mudou, os pacientes vão continuar fazendo. Então, isso é uma coisa assim, que eu falo também para quem está começando agora, sejam resistentes, sabe? A gente tem que ser resistente até para as operadoras de saúde saber que eles não estão falando com criança, assim, então, tipo assim, o paciente precisa ter uma indicação, isso vai estar embasado em literatura e vai para frente. Acho que é essa cultura das operadoras tentar burlar, tentar passar o médico para trás. Tem operadora aqui na região que deu 30, 40 dias para autorizar. Nossa. Acho que isso primeiro, eles estão indo contra a lei, porque se eles se eles receberem uma denúncia na ANS desse atraso aí, essa denúncia vai gerar 60, 70 mil reais de multa para o operador. Então, eu como gestor de operadora, não brincaria com isso, sabe? A gente vê que alguns brincam porque realmente eles sabem que a maior parte dos pacientes são pacientes de realmente ter paciência, a maior parte dos médicos são passivos, de não querer argumentar, mas o que a lei manda são 14 dias úteis. E isso que você falou é uma coisa é uma coisa muito interessante a gente conversar também, porque essa questão da ordem vir de cima do convênio, né, ou seja, né, que é o que a gente chama de verticalização da medicina, né, em vez do médico participar como o principal assistente do paciente em relação à conduta, na verdade ele está sendo bloqueado e blindado e está recebendo ordens de cima, né, ordens do convênio de que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tem que esperar isso, tem que esperar aquilo. Isso é uma coisa que atualmente tá vindo bem forte também, né? Bastante gente sendo contra esse tipo de administração de gestão de saúde, que seria a verticalização da medicina, né? É um ponto muito interessante mesmo sobre isso. Eu acho que é uma tendência muito forte. A gente não vai escapar muito, porque os custos realmente são muito altos, assim, então acho que a tendência de verticalizar vai continuar. E eu só vejo uma saída para a gente, que é a mudança de remuneração. A gente precisa começar a remuneração por performance o quanto antes no Brasil. O fee for service já não serve mais, então o problema é que a saúde ainda não sabe como fazer isso. Então, poucos hospitais realmente sabem o custo dos seus procedimentos, o custo de uma diária de UTI, tudo é muito arredondado. Vou dizer assim, eu mesmo fui diretor de hospital, a gente tem muita dificuldade de saber realmente quanto custa. Quando um hospital privado vende uma cirurgia particular, um pacote de cirurgia particular, ele estima o valor, assim, para que não haja prejuízo de nenhuma parte, que ele consiga se manter competitivo no mercado, assim. Mas esse ajuste fino da gestão de saúde, eu acho que tem que evoluir bastante. E aí sim, o médico podendo fazer a remuneração por performance, aí vai ficar bom para os dois. Acho que aí vai melhorar a remuneração do médico, principalmente do médico que tem bons resultados,
Aí o mercado vai começar a excluir médicos de resultados questionáveis, porque hoje o fee for service, se tu fizer 3 angioplastias, 2 pontes e uma amputação de coxa no paciente, tu vai ganhar 5 cirurgias. E no final das contas, o que tu fez foi uma amputação de coxa no paciente. Então, esse é um modelo que já não cabe mais. E a gente está sofrendo por causa desse modelo e o mercado está respondendo com a verticalização, mas eu acho que o próximo passo dessa verticalização vai ser estabelecer equipes de alta performance que mostrem resultados e conseguir pagar de maneira melhor esses médicos que são médicos com melhores resultados. Isso que você falou, na verdade, é uma coisa que eu nem conhecia, esses termos, né? Free for Service e Performance, né? Para mim são termos novos, mas você comentando agora deu para entender um pouquinho, mas se você pudesse explicar para a gente um pouquinho mais, talvez tenha bastante gente que está ouvindo que também não teve uma familiaridade com esses tipos de administração ou de termos. Quando a gente pensa em modelos de remuneração médica hoje, então, como é que funciona a maior parte dos sistemas dentro do Brasil? A gente chama de fee for service, que tu ganha por aquilo que tu faz. Então, tu faz uma consulta, tu ganha consulta. Tu faz uma cirurgia de varizes, tu ganha uma cirurgia de varizes. Tu faz uma angioplastia, tu ganha uma angioplastia. Tu coloca 4 códigos, tu ganha 4 códigos. Então, se eu colocar angioplastia com stent 3 vezes, eu vou ganhar 3 vezes. Eu não fiz uma revascularização do membro, fiz 3 vezes. Então, é um modelo que quanto mais tu produz, é que nem rato correndo em coisa. Então, o médico tentando enganar a operadora tentando pagar pouco para o médico. Então, esse é um modelo que hoje já não deve mais entregar isso daí. Existe um outro modelo de remuneração, que é um modelo muito nefasto, que é um modelo chamado capitation. O capitation, ele é por bundle, então é por quantidade de vidas. O gestor de saúde, ele chama um médico e ele diz assim, Renan, eu tenho no meu convênio, eu tenho 100 mil pacientes. Desses 100 mil pacientes, eu vou te entregar R$1 milhão por mês e tu vai cuidar da saúde vascular desses 100 mil pacientes. Nossa. Te vira. Meu Deus. E aí, se tu não gastar nada, tu vai ganhar R$1 milhão no final do mês. Só que esses pacientes vão acabar vindo. Então, o modelo de capitation, ele funciona, por exemplo, para saúde, para unidade básica de saúde. Então, a Inglaterra, tu tem o General Practice, o GP dele, aí sim, ele recebe um bundle, tu tem esse bairro para cuidar, quanto mais tu cuidar dele, menos tu encaminhar esses pacientes, tu vai ter esses pacientes na tua mão e tu vai ganhar proporcionalmente mais no final do mês. Então, não é que ele não vai ficar encaminhando. A gente vê nas nossas UBSs, o paciente vai lá, dor na perna, ao vascular, ao ortopedista. Dor na mama, ao gineco, ao mastologista. Aonde dói é onde ele vai mandar. Por quê? Porque o médico não tem compromisso nenhum. Quanto antes ele acabar e for embora, é o que ele quer. Ele já ganhou o salário dele, já ganhou a quantidade de pagamento ali, que ele foi acertado com as prefeituras e ele quer ir embora. Então, também não faz parte. O fee for service também não faz sentido na medicina básica. E o capitation, ele chega a ser, por exemplo, assim, existem operadoras que fazem capitation em oncologia. Só que em oncologia, ele tem um X para gastar. Como é que ele vai administrar aquele X numa quantidade? Então, será que o quimioterápico para tratar um melanoma vai dar para tratar... se aparecer 3 melanomas, ele vai custar 200, 300 mil reais, acabou a vaga dele. O que ele faz com os outros oncológicos que chegar, os pacientes que chegar? Então, é um modelo meio maquiavélico. O mundo já mostrou que não funciona, o Brasil está experimentando em alguns sistemas de saúde, mas provavelmente a gente vai... E aí a evolução de tudo isso parece ser a remuneração por performance, que aí realmente tu vai fazer um compromisso entre a operadora e o médico, e aí, claro que a gente vai depender de formar grandes equipes para que tu realmente possa entregar resultado. Então, hoje, por exemplo, se tu entrar... os americanos são muito transparentes e são muito evoluídos nessa parte. Hoje, tu pegar, eu quero saber onde é que tem a menor mortalidade de troca de válvula aórtica aberta nos Estados Unidos, tu vai lá, os 10 hospitais mais ranqueados com a menor mortalidade. Cada um coloca o seu preço ali e deu. Hoje a gente tem uma ideia muito subjetiva de qualidade de saúde.
Então, a nível de Brasil, eu posso ter uma qualidade de saúde, eu posso entender que o HC de São Paulo, o Sírio, o Einstein, o Moinhos de Vento em Porto Alegre, eles oferecem boa qualidade de saúde. Tá, mas isso foi medido, foi comparado? Não foi comparado. Hoje, o que a gente tem são as certificações hospitalares que mais confundem, às vezes, do que auxiliam, assim, e realmente não garantem para o paciente que ele vai ter o melhor resultado médico ali. Então, acho que tudo isso vem junto, assim, para uma grande transformação. Quem está entrando no mercado de trabalho agora vai viver essa transformação e acho que vai ser bem legal, assim. Eu sempre tenho um olhar positivo para a parte de gestão, sabe? A galera meio que vê assim, entrou num barco furado, te prepara que só vai se ferrar daqui para frente. Eu acho que não. Eu acho que a gente tem que aprender a trabalhar junto, aprender a trabalhar parceria com outras especialidades, com outros profissionais e poder oferecer para o paciente melhores resultados, assim. Então, esses pacientes, eles vão nos procurar à medida que a gente conseguir oferecer melhores resultados. Mas essa parte de alternação, a gente vai ter que mudar, o sistema de pagamento médico vai ter que mudar. Muito legal essa visão Muito mesmo, legal. acho que, porque é exatamente isso que você falou, é uma visão subjetiva, né? A gente não tem dados claros, né, sobre resultados, né, como que esses hospitais que você citou, ou outros, né, por exemplo, como que eles estão indo, né, isso é uma coisa, e não dá para, tudo bem que não dá pra gente ter um cálculo exato, número 100% preciso ali, mas alguma coisa melhor a gente poderia conseguir. Com certeza. Por exemplo, em relação a esses métodos de gestão, se você for parar para pensar, esse né, o de pagamento por produção, essas coisas, aumenta, é pior para todo mundo, né? Na verdade, é bom para alguns que começam a entender como tirar um pouco mais de dinheiro no começo, mas que daqui a pouco todo mundo está fazendo, e aí o plano de saúde acaba não conseguindo comprometer com tudo. O paciente também sai pior, porque acaba sobrando, né, em relação à dificuldade de distribuição do custo, né, geral. Eu acho que realmente essa questão por performance é uma coisa bem promissora. É um desafio. Exato. Doutor Vinícius, eu queria agradecer muito a sua disponibilidade aí. Se o senhor quiser falar alguma coisa a mais aí para os nossos ouvintes, fique à vontade. Eu gostaria de agradecer, então, porque achei muito engrandecedor aqui a nossa conversa, tanto do ponto de vista aí da parte de vascular, né, da parte de embolização de miomas. Eu acho que você conseguiu ser bem direto e bem claro, né, em como você faz, né, esse tipo de cirurgia. E essa parte de gestão também, porque eu acho que as pessoas que estão nos ouvindo, isso já pode ser um norte. Um norte e vamos dizer, uma isca, né? Para a pessoa começar a correr atrás disso, pelo menos acender uma luz ali, porque às vezes a pessoa não passa pela cabeça dela simplesmente porque ela nunca ouviu falar ou nunca pensou em mexer nessa parte, né? Então, se você quiser falar mais alguma coisa, fique à vontade, e também gostaria de agradecer muito aí a disponibilidade. Acho que era isso, Cristian. Queria só agradecer o convite de vocês, foi bem legal. Eu gosto de falar, eu me empolgo de falar dessas coisas assim. Então, queria agradecer o convite e parabenizar o canal. Pô, acho que essa é uma iniciativa excelente, assim. A gente tem que ter isso cada vez mais, sabe? À medida que a informação ela acaba sendo fluida, assim, a gente tem que ter esses canais, e vocês estão muito de parabéns por incentivar isso, para que a gente possa levar e disseminar a informação cada vez mais, assim, e parabéns mesmo. Muito obrigado, doutor, de verdade, foi um bate-papo muito bacana, eu particularmente gostei bastante mesmo.